ela age como parte daquilo. E os outros no ambiente, tem ela com essa importância ou não? Eu acho que o fato deles aceitarem e não repelirem já mostra que assim, Já- aqui não dá pra mexer. Exatamente. Ela é do grupo. Entendi. Ela é do grupo. Ela é do grupo. Ela tinha né? autoridade. Ela Entendi. tinha autoridade. Inclusive, muitos estudiosos, tem um estudo que saiu agora em 2018, que mostra a figura da Maria Madalena como líder de mulheres, como uma figura de liderança cristã na igreja cristã primitiva. Quer dizer, ela é um baluarte quando a gente fala de liderança feminina na igreja. Ela inspirou outras mulheres a servir, a ajudar na causa, a montar seus grupos, a orarem, a ter uma liderança que não era comum para o judaísmo daquela época. A mulher que não frequenta sinagoga, a mulher que não vai nos serviços religiosos. E a Maria Madalena inaugura isso como uma liderança junto aos discípulos, junto aos mais próximos de Jesus. E é interessante que a teoria da conspiração vai dizer sempre assim, que a igreja quis abafar a Maria Madalena. Isso pode ter acontecido ali na Idade Média, eu falei do Gregório Magno e tudo mais, mas no Novo Testamento não. Porque se eles quisessem realmente abafar a Maria Madalena, ela não estaria aqui hoje sendo conversada, a gente nem saberia dela. João conta toda essa história que eu estou contando e ele vai mais além. Ele fala que Maria Madalena foi uma das que ficaram ao pé da cruz de Cristo até o final. Tanto que para ela foi quem ele é primeiro Então, na linha apareceu. temporal, quando que acontece isso? É antes dele entrar antes de Isso Jesus que- entrar em... No jumentinho. Da unção? Da unção. Foi antes dele entrar com o jumentinho. Quantos dias? Ah, não, foi na mesma No semana. mesmo Na dia. mesma semana. Jesus chegou ali em Betânia na sexta-feira. Certo. Aí eles já preparam tudo ali. Ela unge Jesus, provavelmente, ou na sexta-noite ou no sábado à noite. Ou na sexta-noite ou no sábado, não é mais Para próximo no do sábado à domingo ele noite. entrar. Para no domingo ele entrar. Ah, então é bem próximo. Então, vamos supor que foi no sábado à noite. Tá. Ela ungiu Jesus sábado à noite. Jesus dormiu, no outro dia de manhã cedinho ele já subiu com o jumentinho, ungido por ela, para entrar na cidade. E aí, E uma vai- semana depois ele foi E crucificado. qual é a próxima referência que tem dela? Na sexta-feira, que Santa. até na Chorando, Santa, que foi semana passada, inclusive, Sim. chorando, mas com um detalhe curioso. Jesus tinha uma multidão com ele entrando em Jerusalém. Tá. Onde é que esse pessoal foi parar na sexta-feira? Então, Cadê o Lázaro que ele tinha ressuscitado? e aí? Cadê os leprosos? Todo mundo se acovardou. Ah, morreu, né? Todo mundo acabou. Morreu, acabou a nossa esperança. Acabou a nossa esperança. Ah, Ele morreu, acabou a nossa A esperança. galera se espalhou, foi embora. E mesmo antes dele morrer, Fabi, mesmo na muito, o sexta-feira. próprio Pedro já deu uma negada. Quando já- eles prenderam Jesus no Getsemane, foi Na verdade, a decepção desse grupo com Jesus já começou no próprio domingo. Por quê? Vamos fazer aqui uma cronologia, já que você pediu. Tá. Sexta-feira à noite, sexta-feira Jesus chega em Betânia. Pousa lá. Tá. Provavelmente na casa de Lázaro. Pousa, ali, né? Chegou de pousa. helicóptero. De pousa. Eu lembrei, foi do Henrique Cristo, né? Total. Eu vou do meu pai. Meu pai. Uma vez perguntaram pra ele no programa do Ratinho. Gente, cadê ele? Ainda tá nativo? Tá em Brasília. Tá em Brasília agora, ele não tá mais em Curitiba. Perguntaram pra ele assim, mas escuta, Jesus era humilde, só andava de jumentinho pra cima e pra baixo, por que você só anda de avião? Ele falou assim, o pessoal, galera, calma, posso explicar. É para cumprir a promessa do meu pai, que diz que quando eu voltasse eu viria nas nuvens. Ah, ele meteu essa, olha só. Não, então, ele é muito Errado não inteligente. tá, veio nas Tá nuvens. certo, muito esperto. Mas então, ele Sexta, chega em Betânia, dorme lá, né? Dorme lá, fica provavelmente na casa de Lázaro. Eles já preparam um jumentinho, passa o Shabat com eles ali. Sábado à noite, eles têm uma refeição para Jesus. Maria vem e unge. Tá. Essa unção que eu falei da realeza. Uma notinha de rodapé. Aí que eu quero que vocês imaginem as conversas em torno daquela refeição ali, né? Nossa, Agora vai. Agora vão arrebentar todo mundo que é do outro tudo. partido, dominar, quebrar tudo, eu vou chegar em Jerusalém lá. Porque eles imaginavam que eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, expulsar demônio, ressuscitar morto, multiplicar pães e peixes. Falta o quê agora? É ele entrar, pegar a coroa e eu não vou ter medo de enfrentar a morte por ele, porque Exato. se eu machucar, ele me cura na hora. Aí Jesus entra no jumentinho, sobe no jumentinho, vai até o alto do Monte das Oliveiras, vê Jerusalém lá embaixo, como você viu, e aí ele para a multidão. Que é uma visão muito bonita. Muito né? bonita. E ele para. Nessa hora ele para. Aí foi um estalo. Jesus para e começa a chorar.
E eu não sei se você e a Fabi, quando foram a Israel, ao Oriente Médio, perceberam isso, eles são muito passionais Sim. Demais. nas expressões Antes deles. de chegar lá no avião, era mó briga. Briga, e ele, Sim, sim. às vezes nem estão brigando, viu? Às vezes Tá é só só um jeito de conversando, falar. se fosse um podcast À só noite, com eles nas lá, já ruas, estavam quebrando lembra? isso aqui O tudo. povo festejando. Você viu isso? Você saía de noite? Sim. Gente, eu não, porque nós dois éramos os velhos, mas a equipe mais jovem ia. Gente, de noite, criança na rua, 11 da noite, criança na rua, eles festejando aquelas feiras Normal e abertas. tal. Meu Então Deus. a cidade estava em festa, Povo porque era Páscoa. festeiro. Sim. A cidade estava em festa, que é Páscoa, e os discípulos mais em festa ainda. Jesus para, multidão toda atrás dele, e ele começa a chorar. Chora copiosamente. Maria estava ali, em algum canto daquela procissão. E ela, de alguma maneira, entendeu que talvez a coisa não era como eles estavam esperando. Mesmo porque ele já sabia. falava. Eles é que não queriam entender. Tanto porque é que ele falou falavam. assim: guarda, minha filha, esse perfume, porque você vai gastar Usar o no resto meu no meu sepultamento. Nossa. Ela entendeu. Parece que ela teve uma percepção teológica que os outros não tinham. Exato. E as entrelinhas do Evangelho de João já me Mas é dizem que mulher isso. tem isso, né? Você sabe disso. Tem. O tal do sexto sentido não é vago, não. Existem pesquisas que mostram que nós temos a capacidade, até pela nossa composição hormonal relacionada ao estrogênio e à progesterona, que nós conseguimos ler as microexpressões faciais As que os homens entrelinhas. não conseguem. Microexpressões, Ela né? Aquelas que entendeu, entram. ela Então, tipo, eu entendeu olho pra bem. você e digo, não vou com a cara desse cara. Mas por quê? Não se junto com essa criatura aí. Não gosto dele, não. Por quê? Não sei. Que nem Mas ele quando não tua fé mãe fala, né? Exatamente. Essa daí Bota não, fé filho, na mãe. E até questões físicas também. O homem olha a cara dele todo dia, tá a mesma coisa. Ela fala assim: eu estou já precisando de botox. A gente não tá vendo diferença nenhuma. Eu... Então, Maria Madalena tinha, Ela já percebeu, entendido Ela tinha entendido, a gravidade. ela tinha entendido a gravidade da coisa e ela ficou calada. Ela se manteve ali na posição dela. Jesus chora e fala assim: ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis te reunir com uma galinha, reúno os pintinhos e você não aceitou? Aí ele enxuga as lágrimas, começa a descer, aí o povo começa a gritar, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana é muito significativa. Hosana é Yehoshana, em hebraico. Yehoshana é Senhor, salva-nos, acuda, SOS. SOS, o povo estava... Então ali Jesus estava, como se fosse do ponto de vista político, Jesus estava como o líder que o povo precisava. E quando ele vai descendo, ele entra na cidade, o pessoal já esperando ele dar simplesmente ele desce do jumentinho e vai orar. Não faz nada. No auge do negócio. No auge do negócio, todo mundo esperando. Um anticlímax. Que frustração. Ele vai depois lá no templo e purifica o templo. Todo mundo O pessoal esperando pensa... agora, vai vir a revanche e tal, ele vai para os Estados Unidos. Depois ele pega e aí ele entra de novo ali, anônimo. O evangelho fala que ele se disfarça, entra anônimo ali no templo, anda pela esplanada do templo. Aquele pôr do sol de domingo, o anoitecer de domingo, foi uma frustração tremenda. Vamos imaginar as cenas. Baixou a expectativa de Com todo mundo. certeza. Aquelas conversas do sábado à noite mas ele eram é outras. recebido em Jerusalém com festa também. Na verdade, o quando lance ele do chegou, Thanos. sim, o pessoal foi, a multidão. A multidão. Só que quando ele chegou, o pessoal de Jerusalém não sabia o que estava acontecendo. Ah, não? Não. E ele não consumou a entrada, ele não Ele não fez consumou a entrada, ele só passou ali pela porta, entrou, mas that's it. Tanto é que os escribas, a prova maior que ele não entrou fazendo revolução, é que os escribas e fariseus chegaram para os discípulos e falaram assim, para Jesus, falaram assim: mestre, manda os seus discípulos se calarem, você não está vendo que aqui é uma casa de oração? Jesus só falou o seguinte: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas veja, para eles falarem assim, manda os teus discípulos se calarem, está atrapalhando aqui. Jesus entrou, ficou calado, não fez nada, só orou, participou da Páscoa como qualquer uma das liturgias pascais. Ele já tinha participado, o cordeiro tinha sido morto. Não, o cordeiro ainda não tinha sido morto, que era a semana da Páscoa, né? Jesus participou ali, tudo direitinho. O cordeiro só seria morto na próxima quarta-feira. Aí, quando foi naquela noite, no domingo, eu fico imaginando a pessoa assim, pô, cara, que fiasco. Era só isso? Era isso. A gente pensou que ele ia arrebentar agora, que ele ia fazer, não aconteceu nada. Foi uma frustração. E na segunda-feira, Jesus voltava para o templo disfarçado. Por quê, hein? Pois é, e esse porquê também eu não sei. Aliás, eu sei. Jesus não era para ele implementar o reino como eles queriam. Jesus foi uma frustração para eles. Aí fala assim: olha, quer saber? Vai ver que ele não tem esse poder todo, não. E é muito fácil a pessoa se decepcionar com o ideal e pular fora.
Eu sei que na quarta-feira, eles tiveram na quinta-feira, aliás, melhor dizendo, perdão, na quinta-feira, Henrique, na quinta-feira, que foi o dia 14 de Nissan, na quinta-feira, eles perguntaram, senhor, o senhor quer que prepare a ceia do senhor em algum lugar? Lá em Jerusalém tem uma casa de coisa, vamos lá. Judas provavelmente, isso aqui eu não posso afirmar, Judas provavelmente já intentou trair Jesus ali lá. por causa disso. Só que não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada, não compensa. Ou das duas, ou eu vou ganhar pelo menos um pouquinho para não sair com a mão na frente e outra atrás, ou eu vou fazer um favor para ele. E vou estimular ele a se defender, e eu vou dizer ainda que deu uma força. Exatamente. Isso aí, hein, Jesus? Sabe porque eu fiz aquilo para te dar uma mão? Se eu colocar ele numa sinuca de bico, ele vai reagir. Mostrar o poder dele. Exatamente. Igual a gente, né, que vive Você provando a Deus. Aí, exatamente. Ele foi lá e vendeu Jesus para os homens do templo. Mas quando eles viram que Jesus foi crucificado, ali que o povo escolheu Barrabás, você viu que eles já estavam todos com medo. Pedro já estava negando. João afastou, depois voltou. Para ver o que estava acontecendo. João foi o único apóstolo que ficou, e com ele algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. O tempo todo ali, ó, até o final. O tempo todo até o final ela ficou ali. E quando ele morre na cruz do Calvário, todos os discípulos com medo dos judeus de serem associados também a ele. Aí no domingo que ele ressuscita, a primeira que está lá no túmulo é Maria. Você entendeu? Então é fantástica a história. Eu só estou dando umas pinceladas aqui, tem muito mais coisa para contar. Então, depois de Betânia, vai se falar de Maria Madalena na ressurreição, no túmulo. Depois silencia. Quando a Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora, essa palavra pecadora aqui é hamarté, em grego vem de hamartia, pecado, não diz que ela era pornê. Então ela não era prostituta. Pornê, de onde vem a palavra pornográfico, diz que ela era hamarté, ela era pecadora. E o que significava ser pecadora naquela época? Uma mulher que por qualquer situação tivesse dificuldade de gravidade era uma pecadora. O quê? Porque eles raciocinavam o seguinte, olha a mentalidade da época que Jesus tinha que corrigir. Se você tem algum problema na vida, é porque você tem algum pecado secreto e Deus está te punindo. Entendi. Era uma punição. Uma punição. Engravidar. Nesse ponto, a mulher era muito subjugada. Mesmo a mulher não que tinha eu vez. Saiba, você deve ter alguma coisa. Exatamente. Tinha muitos casos aliás, até hoje, né, Fabi? Muita mulher que é violentada e a culpa ainda é dela. Porque a roupa estava ruim. A roupa estava curta, porque ela você... deu um sorriso. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, a pecadora não se sabe por quê. Exatamente. Podia ser com qualquer tabu histórico. Tá. Provavelmente de cunho sexual. É mesmo? Provavelmente, mas não prostituta, que ela não é chamada de pornê. Tá. Agora, tudo bem, vamos lá. Provavelmente tudo indicado de cunho pessoal. Agora, imagina, um fariseu, os judeus até hoje, você sabe que o judeu tem toda uma questão com a comida, ele não come qualquer coisa e tudo mais. Hoje não, o Ravi Sani teve aqui, comeu pizza com a gente ali fora e tudo, mas nos tempos bíblicos, tinha pizza caché. Caché. Mas nos tempos bíblicos, um rabino não comeria junto com o pagão. Ah, é? Nunca. Nem com o pecador. Não se misturava. Senão ele se contaminaria. Entendi. Se aquela mulher era pecadora e entrou na casa de um fariseu sem ninguém barrar, ela tinha intimidade naquela casa. Certo. Você tá entendendo? Hoje, quando a gente chegou aqui, esqueci a Fabi, né? Eu sou a Xará. É minha Xará. A Fabi falou assim, Rodrigo pode ficar à vontade, o Rodrigo já é da casa e tudo mais e tudo. Agora, mas ela não me deixaria entrar, porque eu só perguntar quem é você. Tá entendendo quem é, e tudo, deixa eu saber primeiro do que você é, não tem nome, não tem nada. Então se ela isso já entrou, denota que tinha, então, uma intimidade. Ela era, exatamente, ela era daquela casa. E as pessoas conheciam ela naquela casa. E as pessoas conheciam, porque ninguém impediu de entrar. Tá. Segunda coisa, quando ela tocou em Jesus, se ela era pecadora, por que o próprio Simão não impediu, ou algum dos presentes? Outro detalhe, o Simão, ele não a repreendeu em momento algum, ele ficou calado e pensou com seus botões. Se esse homem fosse profeta, ele saberia que a mulher que está tocando nele é pecadora. Peraí, vamos parar aqui. Todo mundo sabe que a Titiolina era prostituta da Itália lá. Sim. Todo mundo sabe. Candidata, né? Acho que ela se tornou depois deputada. Se não foi política. Eu não preciso ser profeta para saber disso. Todo mundo sabe. É senso comum. Todo mundo sabe. Se ela era uma prostituta, como a tradição erroneamente coloca, uma mulher de programa, todo mundo saberia. Exato. Talvez seria até público. O próprio Jesus seria público, não precisava de ser profeta.
Você tá entendendo? Mesmo porque as vilas eram pequenas, As vilas todo mundo pequenas, se todo mundo conhecia conhecia. todo mundo. Então chegou uma mulher que é prostituta. Vou até dar um exemplo que não tem nada a ver. Se chegar agora o Neymar e falar assim: se esse cara fosse profeta, ele saberia que o que tá tocando nele é um grande jogador de futebol. Exato. Não precisa ser profeta. Todo Basta assistir mundo, televisão. É. E ele não falou, é só com ele mesmo que ele pensou. Isso indica que o pecado que ela tinha não era de conhecimento público, mas era de conhecimento de quem? Dele. Dele. Quando a gente joga todos os elementos de psicobiografia aqui, você chega à conclusão, e você sabe, eu até passo a bola para você, que geralmente quando acontecem problemas de violência sexual contra meninas, Mais de 80% dos casos é dentro da família. dentro da família, e 80% dos casos se comportam com características, eu li muitos artigos sobre isso, com as características que elas se comportavam. Você entendeu? De se sentir menor, Se sentir culpada. eu que provoquei talvez. E olha essa parte, se sentir culpada. Porque se ela foi violentada dentro de casa, ela não tinha pecado. Ela era vítima. Mesmo assim, Jesus falou assim: filha, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Pra se sentir bem, né? Porque ela precisava do sentia perdão. culpada. Claro, Às vezes eu preciso ter um perdão de um pecado que eu não cometi. claro. É. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Simão, você está incomodado porque ela me tocou? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Eu vou atualizar a linguagem. Um camarada devia para o patrão dele R$2.000. O outro devia R$400.000. O patrão ficou com dó dos dois, que estavam apertados, e perdoou a dívida dos dois. Qual era o mais grato? Lógico que eu devia R$400.000. Ele ia perder a casa. Né? Ele falou: pois é. Ela teve a dívida maior perdoada, por isso que ela está grata a mim. E você ainda não teve a sua dívida perdoada, que você acha que é pequeno o seu pecado. Mas desde que eu cheguei aqui, você não me fez isso. Você não fez isso? Exatamente. Você não me deu o ósculo santo, você não lavou meus pés. Agora ela não parou disso. E por que ela fez aquilo com Jesus? De repente ela teve que quebrar toda uma questão ali de limitação psicológica que ela estava, para poder dar as boas-vindas a Cristo, que o anfitrião não estava dando. E ela talvez já era, aí que vem um detalhe, ela já era seguidora de Jesus, talvez desde a casa de Levi e Mateus, porque o Evangelho fala que Jesus, quando começou a pregar, Levi e Mateus, que se tornou um dos apóstolos, reunia em sua casa publicanos e pecadores. A mesma palavra que é aplicada para ela. Então, de repente, ela ia para Cafarnaum, ficava ouvindo Jesus, ela ouviu a mensagem de Jesus, ela quis mudar de vida. Só que aí eu termino com essa parte que no capítulo 8 fala assim: aconteceu depois disso, depois desse episódio, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Quando fala Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, por que esses 7 demônios? Jesus dizia que quando um demônio era expulso de uma pessoa, ele saía daquela casa. E se voltasse, voltava com mais 7 com mais demônios. 7 demônios. Certo. E ele falou que a segunda situação da pessoa era pior do que a primeira. Certo. Então, o que eu entendo desses 7 demônios? Ela tinha aceitado a Jesus. Expulsou esse demônio. Quando ela volta pro lar dela, pra casa dela, onde ela estava sofrendo tudo aquilo ali, tem toda uma questão de... É quase uma síndrome de Estocolmo. Apaixonar pelo agressor. Ele foi e novamente a violentou e levou para a cama, e ela se sentiu pior. Quando ela se sentiu pior, ela voltou todo aquele que ela estava, todo o trauma: eu não mereço mesmo. Aí tem uma série de coisas que pode vir: o eu não mereço, eu não presto, realmente eu sou isso. Você sabe que a patologia de mulheres que são violentadas é muito díspare. Algumas se tornam realmente vadias, vou colocar essa palavra bem entre aspas aqui, não porque elas são não é o caráter imoral, não moralmente sem caráter, mas porque no inconsciente dela formou um negócio assim: agora que ninguém vai mais me querer, só ele, então eu vou continuar fazendo isso para ele não me bater,
eu vou continuar fazendo isso porque é isso que eu mereço mesmo, Entendi. eu vou continuar fazendo isso, que é o único momento que eu tenho o carinho de alguém, Atenção. é nessa hora, eu vou me entregar. É eu para não- o que eu sirvo. É para o que eu sirvo. Ela voltou para aquela situação. Então é como se os demônios voltassem para ela. E Jesus teve que de novo fazer um trabalho de retorná-la para o ponto. Então, essa para mim é uma pincelada do que aconteceu. E aí a história dessa mulher vai desenrolando de maneira maravilhosa, mas só... Então aí, quando ela volta com esses 7 demônios e expulsa esses 7 demônios, e a partir daí da vida dela, o que acontece? Ela começa a seguir Ela a é Jesus. seguidora. E o interessante é que ela é a única mulher da antiguidade dessa época aqui que é chamada pela cidade dela. Porque as Magdala. Magdala. A Porque origem. não Não era era normal? sobrenome de mulher. Não era normal. Era O só pra normal homens. é só para homens. Jesus De Nazaré. Nazaré. Paulo de Tarso. Aí Maria de Nazaré. Não existe na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Entendi. Maria de Nazaré tem na música do Padre Zezinho. É. Você entendeu? Mas na Bíblia, Maria não é chamada Maria de Nazaré. É Maria, mulher de... Maria, mãe de Jesus. A mulher, ela era denominada pelas seguintes alcunhas, pelos Sei. seguintes apelidos, né? Ela era denominada pelo marido. Mulher de... Mulher, você vê aqui, ó, a mulher de Cusa, né? A mulher de Cleófas. Então era Sim. sempre ou pelo marido ou pelos filhos. A mãe de Tiago e João foi a Jesus. Ou pelo pai, Filha de... filha de. Entendi. Você entendeu? Igual Batseba. Batseba é filho de Sheba. O nome dela talvez deveria ser Maria Batseba. A gente não sabe qual que é o primeiro nome Sim. dela. Então era pelo nome do pai, pelo nome dos filhos ou do pelo marido. nome do marido. Os homens é que poderiam ser denominados, além disso aqui, pela cidade deles. Então, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, Judas Iscariote, Judas, o homem da cidade de Criote, que tem uma cidade de Criote na Judeia. Por isso chama Judas Iscariotes, Judas, homem de Iscariote. Maria de Magdala. Então, ela conseguiu Isso é uma importância? uma importância. Ela conseguiu uma independência financeira num mundo dominado por homens. E eu dou vários argumentos ali na minha pesquisa, a partir do Talmud, da Mishnah, da Guemará, do Flávio Josefo, de Filo de Alexandria, de documentos que foram encontrados em arquivos legais da época, mostrando que a mulher tinha, apesar de ser um universo de homens, ela tinha condição de negociar uma casa, ter uma profissão, participar de uma assembleia de negociação, comprar coisas, ter dinheiro. Então Maria era uma dessas que ela conseguiu, e ela foi uma das seguidoras de Jesus que usava até o dinheiro dela para financiar o ministério de Jesus. Entendi. E não era o dinheiro, como diz o pessoal, nem o De prostituição. de prostituição lá, Prostituição, não. Então, quebramos então essa lacuna que existe de por que entendem que ela era uma prostituta ou não. Agora, do relacionamento com Jesus não ser além de ser uma discípula, né? Tem alguma coisa na Bíblia que deixa isso claro ou não? O silêncio para mim já deixa claro. Porque se O- Jesus tivesse esposa, Isso seria estaria impregnado em todos É uma os coisa- É, evangelhos. é muito Exatamente. importante É para muito- passar. Sim, não dá pra você passar. passado, Mas entendeu? teria algum motivo de esconderem isso? Não, porque Não. não é uma questão nem pro judaísmo, não é uma questão pro cristianismo, o casamento. Diminuiria Não. a figura de Jesus? Não. pelo contrário, o evangelho traz coisas que deveriam ser escondidas para E facilitar. ele expõe a título de didática. Exatamente. E isso não teria porquê. Ou seja, se fosse uma verdade, era algo muito grande para ficar em silêncio. Então não faz sentido, do ponto de vista bíblico, algo desse tipo não tá exposto. Tem essas versões. Agora, na Santa Ceia, Maria Madalena estava durante a Não, Santa Ceia? não estava, porque estava só Jesus e os apóstolos. Porque a Só? Bíblia fala, só ele e os apóstolos Não tinha ninguém entraram. servindo, não tinha ninguém- Eles serviram, saíram, eles ficaram tá. ali e fizeram. Por que ela não participou? Essa é uma pergunta boa para fazer. Como também Maria, mãe de Jesus, não participou. exatamente. Mas é que né? não era adequado, né? As mulheres comerem Não, junto não, com os homens? não, não tinham tinha, isso não de tinha. separação? Ah, é? Não, só Não se em comia casa. junto? O Jesus podia Não, comer os com a mãe árabes dele. têm isso, né? De Não, mas traz separação. essa cultura também desde de lá lá, de trás. né? É, Jesus poderia comer com Maria, a mãe dele. porque era parente. Era parente. Mas ela não era parente dos demais. Então você tem uma questão técnica aí. Sério? Aham. Ela Eles não comem juntos. seria- Tem separada a sala dos homens e das É porque ela era mulheres. mãe de Jesus. Ela não Não era dos mãe outros dos homens. outros homens. Nossa. Então eu não posso, não é de bom tom eu trazer para a mesa aqui uma mulher, a menos que nós sejamos irmãos, eu e você, estou trazendo a nossa mãe. Entendi.
Você entendeu? A menos que nós sejamos irmãos, você está com a sua esposa e eu estou com a minha. Mesmo assim, na cultura patriarcal dos tempos da Bíblia, o normal era, eu estou em minha casa lá com a Laura, você chega com a sua esposa vai para a cozinha comer com ela e nós homens comemos Sério? separados. Mas até hoje, em Então, várias... o que se imagina é que eles estavam Talvez lá estivessem na naquele mesma ambiente, casa. na mesma casa, talvez comendo as mulheres separado. em outro Exatamente, as em mulheres outro comendo em ambiente, outro eles vão... ambiente. Exatamente. Nossa. Então a gente estava no mezanino ali, que fala do cenáculo. Aham. Era um mezanino mesmo? Provavelmente. Provavelmente era um- É. Um Pela segundo palavra que ali. eles usam pra descrever. É, exatamente. E a mulher estava embaixo. Então, de repente, Maria estava tendo a Santa Ceia com Maria, mãe de Jesus, com As outras outras Marias mulheres. ali, e eles estavam em cima. Eles estavam em cima. Entendi. Então, então ela não estava na Santa Ceia ali. Tá. Fala, Paquito. Nesse assunto eu acho que já ficou meio respondido, mas o Ricardo ele perguntou aqui da pintura da Santa Caravaggio? Ceia de Leonardo do- da Vinci, né? Ah. Que ele Que é base perguntou por- dessa teoria de que, na verdade, quem falam que é João ali, na verdade, seria Maria Madalena. Vocês já É. viram Reclamar, isso? né? né? Sim, já. mas inclusive eu estive lá em Santa Maria della Grazia, lá perto Aliás, da Chiesa do Omo, lá em Milão. Aham. Coloca a imagem pra gente dessa É dessa pintura. interessante, é. Lá é perto da Chiesa do Omo. Falam que forma um triângulo perfeito. né? Mas só que ali... Que aponta até pra- bom falar essa questão do É, triângulo. né? Vou mostrar aqui. Vamos mostrar. Esse triângulo tem pra todo Ó, lado. Rodrigo, eu sei que isso é tudo uma teoria da conspiração, mas Mas é legal, fascinante. né? Não é Fascinante, fascinante? claro. Mas é que a Com gente é certeza. viciado Porque em Porque teoria parece que da tem uma conspiração. coisa Todo ser humano oculta. ama Meu esse amigo, negócio. eu sou fã de Indiana Jones. Eu que é também. a teoria da conspiração. A Arca da quando ele- Aliança dentro do Santo armazém Graal, quando americano. tem aquela Os passagem. Illuminati. Nossa, olha lá. Exatamente. É esse quadro mesmo? É só que esse é uma Esse é- repintura, esse não é o esse original, não é não. original, Paquito. Alguém repintou por Exato. cima. Mas Esse Tá acha parecendo até uma pintura mas tá gráfica, bom. ó. Dá pra... se ele quiser pegar o original, É, mas pega Tenta achar o original. original, alguém pegou por cima. Porque não tá me parecendo o original, não. Bom, enquanto ele vai Tá. procurando lá em Santa Maria della Grazia, lá em Milão, tem esse quadro, ele fica num refeitório. Ah, é? Da Vinci o pintou numa parede do refeitório. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada, na época de Mussolini. Quase que esse quadro se perdeu, porque foi até um milagre, Pô. porque o convento quase todo foi destruído pelo bombardeio, E a parede? que ficou em pé foi a parede do refeitório Olha onde estava só. esse quadro de Da Vinci. Né? Então o quadro foi Olha lá. agora sim tá original. Boa, Paquito. E só trazendo uma propaganda ali, uma Santa Santa Tela, Tela. não tem problema não. O pessoal da Santa Tela aí, ó, depois vocês paguem aí o jabá que tá fazendo para vocês. Então vocês têm Jesus ali, e ao lado direito de Jesus você tem João, o discípulo amado, com Pedro conversando no ouvido de João, né? Pedro conversando no ouvido de João ali, ele está falando assim, pergunta para ele quem é que haverá de traí-lo. Ah, tá. E João vai perguntar para Jesus. Na interpretação de Leonardo da Vinci, de Dan Brown, eles percebem uma coisa. O Pedro, não sei se vocês olham, ele está cochichando com João, mas na mão direita de Pedro, com a mão esquerda, ele está com a mão esquerda no ombro de João. Sim. À direita ele está segurando uma faca. Hã? É uma faca. Olha. Você consegue passar o mouse aí só para mostrar o pessoal de casa também, Paquito? E aí, ó, a faca aí, ó. Cadê? Aí, ó, exatamente a faca aí, ó. Ah! Olha só! Tá vendo? É que tá... mas dá pra ver, tá bem E tal. Então, pixelado. Pode voltar, a pode interpretação do Dan Brown é que aquele João ali não seria João, seria mulher. Porque ele tem Porque tem traços feições femininos. femininas, então, né? tem feições femininas. Mas eu vou explicar por que tem feições femininas. E Pedro já queria, de alguma maneira, liquidar Maria. Porque ela era Dan Brown. Que ela era segundo Muito Dan proeminente, Brown. muito preeminente. muito dominante, ela era rival de Pedro. Nossa. Tá certo? E em frente os dois está Judas com o saquetel de dinheiro na mão ali. Tá. O rosto mais fechado. A questão do V e do M é que se você pegar o João... O que é o lance do V e do M mesmo? se você pegar o João ali do lado de Jesus, e Jesus só vai fazer um triângulozinho. Sim, ó. Tá vendo lá? Tá. Ó, tem um triângulozinho entre os dois aí, tá vendo? Ó? Forma um triângulo. É. Sabe, Paquito, passa aqui. Isso. Só que se ele pegar a cabeça... exatamente, onde é que ele tava ali atrás? Paquito, atrás de Pedro aí, ó. Pedro é o outro do lado. Isso. Sim. Você vai Entendi. fazendo aí, ó. Você faz uma montanha, um triângulo. Ó, Certo. um triângulo, desce, Desce. sobe, Outro triângulo. outro triângulo, desce. Desce. Aí ele fala que faz o M de Maria.
Ah, como seria uma coisa cifrada. Mas aí, Mas gente, tem que tomar aí muito também- chá de cogumelo. Aí é pra poder muita chegar- viagem também, né, Dom Brau? Aí... agora, negocinho, eu vou falar né? com vocês por que ali parece uma mulher, mas não é É. uma mulher. Fazia parte da arte, inclusive se você achar aí, por favor, Paquito, Davi, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Davi, pintura. Se você olhar, Davi menino, não sei se vai aparecer assim. Quando eles queriam, na Renascença, e na Idade Média, corrigindo, na Idade Renascentista, depois de Petrarca, quando eles queriam ilustrar um jovem, alguém mais jovem, eles o ilustravam com o rosto sem barba, sem pelos pubianos, se fosse um nu frontal, sem barba, e com as bochechas mais rosadinhas, e mais como se fosse quase um trejeito feminino. Entendi. Então, para diferenciar do adulto. exatamente, tem muitos quadros renascentistas onde você vai ver essa figura. O Davi, se ele encontrar lá, jovenzinho, o Davi sem feições, parece quase uma menina também. Mas por quê? Porque aí seria o mais novo, então? É o mais novo. É que o João é mais novo. então É o mais novo. Não, esse aí é de Michelangelo. Não, esse é Michelangelo. Esse é Michelangelo. Ô, mas Maravilhosa Davi. Paquito. Maravilhosa essa pintura, gente. Essa escultura, escultura. Mas é perfeita Eu vi lá, mesmo. eu vi lá. Vocês no- foram lá de pertinho, os O glúteos. Michelangelo. Em Milão, eu acho que tá. É né? Milão. Não, esse Não, aí é em essa não, Florença. em Florença, Exato, exato. Né? Em Milão está a essa Santa pintura. Ceia do Leonardo da Vinci. Então, o João... eu posso... Escreve assim, João Batista, Leonardo da Vinci. Tá. Aí vai aparecer um mais fácil de você achar. Tá. Porque às vezes Davi vai aparecer milhões de coisas ali. Então você vai ver que eles tinham esse jeito assim, de contrastos suaves. Eu não sei precisamente, me ajuda aqui, a diferença de afeminado e efeminado. Eu também não sei na também não- etimologia. se Mas tem o algum- sentido aqui, olha o João Batista. Nossa, é mesmo. A gente Faz uma olhando Mona assim, Lisa. já pensa que é uma menina. E quem já quiser fazer um anacronismo, vai falar assim, Estrábico, né? já E tá levou... estrábico, né? Estrábico, né? Tá, né? Já levou João Batista pro lado da Irmandade. Não tem Era nada uma coisa a ver. comum na época. Era uma coisa comum. Essa era uma maneira que o Da Vinci fez de retratar São João Batista jovem, adolescente. Entendi. Entendeu? Então é só por isso que aquele... E provavelmente quadro- até usava modelos femininas pra... Não, eram masculinos mesmo. Eram Era masculinos? masculinos mesmo. Ah, Só não, que jovem, era já. a forma de mostrar assim, ele não tem barba ainda, é um João Batista adolescente, Sim, saindo da sim. puberdade. E- E o João Evangelista, porque os dois são Joãos, né? Ele também pinta daquele jeito, que era o discípulo mais novo. O caçula da turma. Caçula da turma. E Maria Madalena não tem nenhuma descrição física dela na Não, Bíblia? não tem nenhuma Sei descrição lá, física. alta, baixa, Não. morena... Não tem... E aí ficou até um negócio Nem se é interessante, bonita ou porque feia, não. Ah, é? Não ele se fala. Porque, tipo, sempre... Sara, você sabe que é bonita, que era muito formosa. A Maria Dela não Madalena tem nada. é uma mulher normal. Tá. E, inclusive no livro eu falo detalhes assim sobre os achados arqueológicos de Magdala, fotografei lá. Eu estava até num dilema agora se eu ia levar a turma para escavar em Magdala ou em Laquis. Ah, é? Mas a gente acabou fechando com a Universidade Hebraica e vamos escavar em Laquis. Mas numa próxima eu ainda quero escavar em Magdala ainda. Aí me leva, hein? Não, por favor, vai lá. Mas eu levei você lá para ver a cidade de Sim. Magdala. Mas para escavar dessa vez, viu? escavar. A doutora Marcela, que é a chefe das escavações lá, é amiga minha. Ela é mexicana. Então tem muita coisa legal para... Agora, realmente, teoria da conspiração fascina as pessoas. As pessoas gostam de teoria da conspiração. Maria Madalena foi aquela que conseguiu ser uma mulher de destaque no universo patriarcal. Embora, notinha de rodapé, existem também algumas formas de encarar esse chamado período patriarcal meio anacrônicas. Às vezes as pessoas chamam período patriarcal o que não era o período patriarcal. Ah, é? Usam... O patriarcal tem a ver com os patriarcas, né? Que eram os 3 patriarcas de Israel, que foi que a gente até gravou recentemente, o Caminho dos Patriarcas. Então, essa cultura de chamar o que é patriarcal de opressão, então não tem nada a ver com o que é patriarcal de verdade. naquela época. Pode falar É. sobre isso também, que eu não sabia Exatamente. disso. Mas de qualquer maneira, mesmo que não Ela teve seja uma o sentido. proeminência, Teve uma né? proeminência, esse é o ponto. Entendi. Não era aquele sentido patriarcal que dá hoje pejorativo, Sim. mas ainda assim era um universo dominado por homens. Sim. E ela conseguiu uma proeminência endossada por Jesus de Nazaré. O que fala muito, inclusive, pra mim, grita, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas grita sobre o valor que Deus e Cristo dava pra mulher e deu desde sempre. Quer Sim. dizer, retiradas as poeiras históricas do contexto, ele fazia aquilo. Como ele fez com a mulher samaritana e como deu Exatamente. espaço pra ela, grita muito sobre o que de fato a Bíblia e o cristianismo
pensam, né? O que Deus pensa de fato da mulher, da importância da mulher. É, Maria é considerada uma líder, né? Maria Madalena, ela pra mim é um protótipo de como Deus vê a mulher. É mesmo? Como a Bíblia vê a mulher. Existem muitas informações ruins. Eu posso dar uma aqui se você quer. Eu até trouxe de propósito também a Bíblia aqui comigo. Eu vou fazer uma leitura anacrônica. Quem conhece a Bíblia em casa, o livro do Gênesis, fala que Deus criou nos 6 dias a terra e no 7º dia descansou. Aí eles falam o seguinte: olha, a mulher é inferior ao homem. Eu já ouvi esse tipo de observação em palestras que eu dei. Porque a mulher foi criada depois do homem. E de fato, quando você vai ver o texto bíblico, a mulher foi criada depois da costela de Adão. Adão, quando a vê, chama você finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele dá nome à mulher, como ele deu nome aos animais. Isso olhado de maneira anacrônica, parece que realmente a Bíblia já é machista desde lá de trás. E numa palestra eu lembro que um senhor até religioso falou: a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Eu falei assim: olha, se for assim, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. Nossa, a mentalidade bíblica é outra. A mulher vem ali no final porque ela, sim, é quase a coroa da criação antes do Shabat. Que ela vai vir para gerar outros humanos. Exatamente, que o homem não faz. Exato. Quando fala que Deus criou o homem, diz assim, façamos o homem, criou Deus o homem, está falando o homem Adão, o verbo que está lá no hebraico é o verbo yassar. Yassar é criar, fazer, manipular, um objeto de barro, tipo um jarro de barro, yassar. Aí, mais alguns versos à frente, fala assim, e Deus formou a mulher. Na Bíblia em português está formou o homem, formou a mulher, mas no hebraico são 2 verbos diferentes. Quando menciona que Deus formou o homem, yassar, quando fala que ele formou a mulher, é baná. Sabe qual a diferença entre os 2 verbos? É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse feita polida, esculpida, acabada. Então é como se Adão fosse... mais cuidado. Mais cuidado. Adão é a parede de tijolos sem reboco. Entendi. A mulher é a mesma parede, agora com reboco, pintada acabamento e tudo mais. Então a Bíblia traz um enaltecimento. Quando ele dá o nome à mulher, por exemplo, é interessante que ele chama de Eva. Eva, ou Ava, em hebraico, aquela que carrega a vida. Porque Eva significa isso? É aquela que carrega a vida. E olha bem, ele dá esse nome para Eva justamente depois de ouvir a sentença de Deus, que agora eles estavam condenados porque comeram o fruto proibido. Eles comeram o fruto proibido, agora a morte ia passar. Então eles não tinham nomes? Só Adão tinha nome. Eva não tinha? Ele só dá nome para ela depois desse episódio. Não sabia. Não é antes. Antes ele só a chama de mulher. Entendi. Ou seja, o título hoje mulher, que você aplica indistintamente a todos, no início era o nome próprio, Ishá. Ele é Ish e a mulher é Ishá. Então, nesse sentido da Ishá, ele fala se chamará varoa, porque do homem foi tomada. Quando eles recebem de Deus assim, olha, vocês estão ferrados agora, porque vocês comeram do fruto proibido, a terra vai dar cardos e abrolhos, você vai, no suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, você agora vai dar a luz em meio a dores. Eles ficaram angustiados. Aí Deus, calma, eu tenho uma notícia para vocês. Da semente da mulher, eu vou suscitar um Messias. Nossa. E esse Messias vai esmagar a cabeça da serpente. Olha a promessa que foi feita em cima. E da onde que viria essa salvação? Da mulher. Aí cara, por isso Adão vira e fala, você vai se chamar Eva, porque você carrega a vida. Isso é muito bonito, cara, muito bonito. Não tem nada de machismo nisso? Não, que é errado, né? Se você for olhar, o professor falou muito de anacronismo, é muito errado você pegar um contexto cultural. Anacronismo é isso, né? Só pra quando explicar você, o que exatamente, quando você retira as coisas do seu contexto histórico. Exato. Então, não tem como eu usar um termo que é super moderno, que tem a ver com opressão, porque a gente não nega que machismo existe. Óbvio que existe, tem um monte de gente escrota aí. Só que tem que ver o contexto histórico, contexto social escrota. Maria Madalena, ela não se sentia que tava todo mundo fazendo mansplaining pra ela, gaslight. Não existia isso, porque não era. Existiam papéis diferenciados, e também ninguém tá falando que aquela cultura era certa, não. Sim, não. Isso mas, assim como escravidão exatamente, também, né? Não tem existiu uma coisa... em vários... O fato de estar errado, e a gente tá falando que um contexto não cabe no outro, não é que a gente endossa, muito pelo contrário. Mas é que tinha um lugar de importância a mulher para Deus, sempre teve. Se num contexto, do mesmo jeito que pros filhos de Israel, obviamente Deus os amava, tinha um lugar para eles, mas eles foram escravizados mesmo assim, porque existiam ações, consequências, reações. Então, esse exemplo é bom, né? A proteção que ele tem com Israel, mesmo assim eles sofreram pra caramba. A proteção que ele tem com a mulher, mesmo assim ela sofreu pra caramba. Pra hoje, ela tá conseguindo muitas coisas e ainda vai melhorar cada vez mais. E eu acho que vai chegar... Tomara, né? Você acha que não? Você acha que não? Eu não sei, Sabe o que eu acho engraçado? Sério? Eu vou te falar um negócio.
Nossa, agora eu fiquei preocupado. Depende do que você chama de melhor, né, Vilela? Mas você não é otimista? Nem um pouco. Sério? Veja só, quando vários escravos, eles, aqui no Rio de Janeiro, registros do Rio de Janeiro, Tá. aqui no Brasil, foram alforriados, existem várias cartas, anúncios de jornais no Rio de Janeiro, que assim que eles eram alforriados, a primeira coisa que eles faziam era comprar escravos para si mesmos. Ah, é? E daí o que você tem? Você tem pessoas, e a mente humana é muito complexa, o comportamento humano é muito complexo, que quer viver, quer ter aquilo que ele não tem, entendeu? Tipo, eu tive professores que nos Estados Unidos trabalharam, assim, limpando casa, tal. Quando chegava no Brasil, o primeiro dinheirinho fazia uma casa. Você conhece, assim, aquela uma mansão igual a do patrão pra poder se entendi. sentir ali, entendeu? Então aconteceu muito isso com escravizados no Brasil, assim, tô te falando de fontes brasileiras. A mulher, acontece um negócio muito engraçado. Os homens exploram meu corpo, porque me tratam como uma carne, um pedaço de carne no açougue. Agora eu sou livre, agora eu exploro meu corpo. Agora eu vou fazer a mesma mesma- coisa que eles faziam, só que eu... Mas isso é avanço? Porque ela tem a liberdade de se discutível. esperar. Então, assim, eu não acho que dá pra gente tratar como avanço a algumas gente teve melhorias. essa mesma discussão aqui com a Tati. Ela falou que OnlyFans, pornografia, o pessoal fala que isso é a mulher tomando o controle do negócio, mas ela na só tá verdade ela revi- só tá reforçando o machismo. Exatamente. E Faz outra é sentido. você deixar. Não, você não me prende mais, soltou a nossa coleira. Agora deixa, aqui eu que me prendo. Aqui, ela mesma- Eu que vou me prender. Então É não um dá pra você ponto. chamar de avanço aquilo que continua sendo uma opressão, continua sendo uma humilhação, continua sendo um descrédito, mas é você mesma que Não, se inflige. mas é um avanço o fato dela ter controle. O que ela faz Mas com qual essa é o liberdade. controle? Não, ela tem uma liberdade. Se ela tá fazendo errado, aí é outra coisa. Tá, mas qual o controle se a liberdade dela pressupõe se vender do mesmo jeito que a comprava mas para que ela tenha valor? Mas é que tá, não pressupõe. Ela que tá fazendo a escolha errada, talvez. Então Mas não é liberdade, Vilela. Mas é que antes Quando outra eu me pessoa... condiciono a fazer aquilo que esperam que eu faça pra eu ser aceita, eu não tô livre, eu tô Mas ainda é melhor. escravizada. Isso eu tô colocando como uma discussão, mas não é melhor ainda do que outra pessoa decidindo por você? Já não é um avanço? Tem uma coisa muito interessante, o Byung-Chul Você entendeu, Han, né, meu eu ponto? entendi. O Byung-Chul Han, ele escreveu um ensaio, chama Sociedade do Cansaço. Ele é professor lá na A gente vai Universidade falar de sobre Berlim. Maria Madalena, calma, tá, Calma, gente, Calma, que as mulheres calma. cansadas. Ele escreveu Sociedade do Cansaço, é um ensaio. Sei. E ele fala de uma coisa interessante, que chega um ponto na vida da gente que a gente tá fazendo as coisas só porque a gente precisa daquela aceitação da opressão que nos fizeram. Sim. Então, é muito questionável você falar de melhoria. Eu acho sim que melhorou. A gente tá falando de índice Também de gravidez acho, na adolescência, de acesso à saúde, o Factfulness, que é um livro Não, do da Hans mulher Rowling, discutir que é com o muito... marido e falar, Poder não gostei que você falou isso. Imagina, eu lembro que uma vez você me deu uma aula, você falou que eles podiam dar carta de... Ele foi meu professor, tá? Muito mais velho. E ela sobreviveu. Sobreviveu, o dobro da minha idade. Que você falou que eles podiam dar carta de divórcio pras mulheres Sim. se elas queimassem a comida. Exatamente. É Falei, mesmo? gente, eu tô largada Havia mais de nessa bebida. 300 razões que o homem podia pedir carta Entre de elas, divórcio da mulher. queimar a comida. Queimou a comida. Pensa. Então, assim, óbvio, é um avanço quando você Exato. fala em melhorias, em micro melhorias. Não, eu só mas... tô falando isso. Eu não, tô, Não, você fica à vontade, o programa é seu, você Não, não, mas eu só falei isso. Eu também não tenho. Eu também concordo com o que você falou, que o que a mulher tá fazendo com essa liberdade que ela tá conseguindo e com esses avanços é questionável. Eu também Sim. acho que o funk, a mulher rebolando e aquelas letras, eu não acho que Sim, aquilo você é se- bom pra ela. Você se entendeu? coloca de novo numa posição de objeto sexual Sim, explorável. sim. Então, assim, o que você fez com essa liberdade? Eu Exato. vejo assim, eu sou Mas a a mulher gente- fruto dos anos 80, que foi criada pra trabalhar, pra não ter filhos, pra viver Pra ser independente. sozinha, pra ser Eu, independente, sei bem, eu entendeu? também sou da mesma época. Então, o que a gente fez com essa beleza? Trabalha que nem louca, É, pra e poder a- provar e ganhar o lugar. né? Exato. E ainda chega em casa e ainda Chega tem a cair exausta, ainda tem que trocar o filho, limpar a casa, cozinhar, tipo... Enfim, questionável. Eu achei Uma amiga interessante a minha- correção do Vilela aqui. Ele falou assim: eu sou mulher dos anos 80. Ele falou, eu também. Eu também. Quer dizer, sair dessa. É, eu tive que corrigir. Eu também, também. querido. Também. Mas eu falo pela minha irmã. Minha irmã também é dessa geração e passou por tudo isso. E tem uma amiga minha que é comediante e fala assim: vocês mulheres ficam brigando por ter. Quer trabalhar fora. Eu não, deixa eu quero ficar em casa. Tem um meme, vamos fala assim, gente, esse negócio de brigar, que não quer ser sustentada pelo marido. É, exatamente. Falem por vocês, não vamos perder os direitos que a gente já ganhou. É a Mel Maher que fala isso. Fala assim: falem por vocês, eu quero. Eu tô ótima sendo Eu tô sustentada ótima. pelo marido. Mas, brincadeiras à parte, então, vamos lá. Vamos dar o contexto histórico, então. Que momento que acontece esse encontro de Jesus com Maria Madalena? Quem era Maria Madalena naquela sociedade? Se ela era uma prostituta ou não? Se tem estudos, já a gente chegou a um consenso ou não? E se era prostituta, qual era o papel de uma prostituta naquela sociedade ser diferente de hoje? Como ela era tratada? Bom, vamos começar então.
Já vamos tirar os mitos. Tá. Vamos tirar os mitos. Maria Madalena não era prostituta. Ponto. Não? Não. Quem criou essa ideia de Maria Madalena prostituta foi o Papa Gregório Magno, 591 depois de Cristo, que numa homilia. E o que é homilia? Homilia é aquele sermão que o padre faz na missa e que o evangélico chama de pregação. Sei. Homilia é um nome mais bonito, né? Vem do grego, né? Tanto é que o termo que estuda pregações se chama de homilética. Parece o Cebolinha falando de uma piada. Exatamente. Homilia. Né? Homilia. Não entendeu, né? Não entendeu, não. Essa foi Homilia. tiozão, né? Entendeu? Entendeu? Homilia. Homilia. Ele ignorou. Não, ele achou só bem ruim, Ele só mas ele achou entendeu ruim, essa. né? Mas então, o que acontece? O Papa Gregório Magno fez essa homilia e colocou lá. E sabe aqueles Mas baseado erros? em quê? Pô, Tem algum indício? Baseado no mesmo erro, um parênteses aqui, Tá. que muitos pregadores da Bíblia cometem hoje. Que às vezes o pessoal, assim, não estuda o texto como deveria e coloca uma maneira, assim, poética de falar uma coisa e agora Davi contra Golias se torna símbolo de qualquer briga que você tem contra o mercado de trabalho, contra o seu patrão. Entendi. E tudo muito bonitinho, tudo muito legal e tudo, mas você sai por completo daquilo que o autor quis dizer. E ele criou. Alguns pensam que uma das razões pelas quais ele criou Maria Madalena, essa figura da prostituta, foi porque o nome dela estava ganhando muito poder na igreja. E aí o patriarcado, agora no sentido mais Feminista, pejorativo né? da palavra, se sentiu ameaçado. Entendi. Eu costumo dizer, Vilela, até vendo essas observações da Fabi aí, que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Boa. Você entendeu? Então você não resolve um extremismo com outro extremismo. Esse é que acontece. Então, se você tinha um extremismo da mulher antes completamente subjugada, agora você quer resolver isso com a mulher completamente, entre aspas, liberada, que não é liberação, como vocês colocaram. Então, Maria Madalena, ela foi de um extremo, Sei. de quase a esposa virtual de Jesus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que os gnósticos criaram, o evangelho